Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Eu sou o Daniel e nesse vídeo nós vamos conversar sobre estrutura de trabalho científico e principalmente a parte inicial, que em alguns lugares se chama de introdução. Em outros lugares, essa parte inicial tem, além da introdução, outros capítulos, outras seções, dependendo do formato, dependendo da recomendação das normas locais. No entanto, eu preferi dar o nome de parte inicial e eu vou começar esse vídeo recomendando. Se você está produzindo um texto acadêmico, veja o nosso vídeo sobre as partes. É simples. Você precisa colocar em letras maiúsculas no seu arquivo, antes de começar a escrever, quais são as partes. E ao começar a escrever, ao organizar esse texto, você já vai ter as partes tendo o conteúdo organizado, detalhado, mais fácil para você acompanhar o que falta, o que precisa ser melhor explorado, mais fácil para você conversar com seu aluno, conversar com seu supervisor, seu orientador, conversar com seus colegas, tirar dúvidas, afinal de contas, quanto mais pontuais as dúvidas, mais fácil de encontrar alternativas de explicação, de solução. E, portanto, veja esse vídeo que eu falo sobre as partes do trabalho científico. Bom, especificamente sobre a parte inicial, como eu disse, em alguns locais é considerado como um capítulo introdução. Esse capítulo não tem número e eu tive alguns trabalhos orientados até hoje, sempre converso bastante com os alunos, com os colegas professores, inclusive de outras instituições, e ultimamente eu tive um caso de um aluno que entendia, em função da sua área de formação, introdução como introdução geral. Introdução geral ao assunto que está sendo discutido, aos assuntos que estão sendo abordados. Reparem que quando nós fazemos algum trabalho interdisciplinar ou multidisciplinar ou transdisciplinar, ou seja, envolvendo mais de uma área do conhecimento, nós precisamos fundamentalmente alinhar a terminologia. E alinhar a terminologia significa que duas pessoas estão entendendo da mesma forma aquela palavra. Já tive problemas em reuniões, atraso em reunião, em função de discussão, por causa da dificuldade de entendimento de determinados termos. Portanto, vejam, introdução, num trabalho acadêmico geral, é um trabalho acadêmico que você tem, dentro da introdução, diversas etapas, diversos itens que são necessários. Aqui eu listei alguns deles. No entanto, para determinadas áreas do conhecimento, introdução é introdução geral. Então, vamos fazer um alinhamento nesse vídeo, que é o alinhamento considerando parte inicial, que pode ter a denominação, segundo as normas da instituição que você está vinculado, de introdução. Lembrando que introdução é o nome da parte inicial do seu trabalho. Ok? Estou repetindo para reforçar essa informação. Dentro da parte inicial, um item é a introdução geral. E essa introdução geral, ela pode ter de um parágrafo até algumas páginas. Ok? No entanto, ela precisa contemplar todas as grandes áreas envolvidas no seu trabalho, afunilando isso para sub-áreas e conceitos fundamentais. Portanto, vamos supor que a introdução geral do meu trabalho é uma introdução geral que vai ser escrita em um parágrafo, onde eu vou filtrar desde gestão, como área de atuação geral, até gestão escolar. Ok? Afinal de contas, a minha introdução geral, que eu coloquei aqui como A1,
ou seja, da área 1, vai estabelecer que dentro da grande área gestão, estou preocupado com a sub-área gestão escolar. Para uma área 2, vai funcionar do mesmo modo. Se o meu objetivo nesse trabalho é tecnologias, preciso dizer que são tecnologias adequadas para a gestão escolar. E quais são as tecnologias? Então, é normal que nessa etapa de introdução geral da parte inicial, você tenha o parágrafo que é mais geral e um afunilamento, saindo da grande área e chegando ao conceito que te interessa. Quais são os conceitos fundamentais para o seu trabalho? Onde você vai encontrá-los? No título do seu trabalho. No nome do seu capítulo 2, do seu capítulo 3, ou da seção. Sabe aquela subseção do seu capítulo 2? Ali tem um termo fundamental para o seu trabalho. É um conceito, é uma palavra cujo entendimento dela é fundamental para o entendimento, a compreensão e o acompanhamento de todo o seu trabalho. Ok? Em geral, essa palavra se repete muito em locais importantes do seu trabalho. No título, no resumo, vai aparecer algumas vezes. No objetivo. Ok? Então, vamos lá. Introdução geral. Pode ser de um parágrafo até algumas poucas páginas e precisa apresentar a grande área e afunilar isso até os conceitos importantes. Depois nós chegamos para problema. Levando em consideração esse afunilamento feito aqui, qual é o problema que te incomoda? Qual é o aspecto ali que para você pode ser melhorado com o seu trabalho? Existe um problema de capacitação das pessoas e você quer capacitá-las, oferecer treinamento? Existe um problema de falta de organização do material e você quer organizar o material? Existe um problema que não há pesquisa envolvendo essas duas sub-áreas e você quer envolver? Qual é o problema de pesquisa? Depois, uma vez que você identificou qual é o problema, como você vai atacá-lo? Como você consegue ou pretende contribuir para melhorar, para reduzir o tamanho desse problema, para reduzir o impacto desse problema? Então, o problema: as pessoas de outras áreas têm dificuldades para utilizar tecnologias. Consigo resolver o problema? Não. Consigo melhorar o cenário? Consigo. Qual é a solução proposta? A minha solução proposta pode ser, por exemplo, esse caso aqui, gravar alguns vídeos e deixar disponível para que vocês acompanhem de uma forma diferente a abordagem de trabalhos acadêmicos. Não vou resolver o problema, mas é uma proposta de solução que eu, Daniel, estou apresentando para vocês. Conseguiram compreender? Em cima dessa solução proposta, qual é o meu objetivo geral? Se eu não vou resolver o problema, eu vou resolver uma parte dele, o meu objetivo geral vai ser alcançar exatamente esta parte do que eu defini e estabeleci como meu problema. Quanto mais afunilado você definir o seu problema, melhor, mais adequado para o seu trabalho acadêmico. O meu objetivo geral, por exemplo, é gravar, disponibilizar conteúdo sobre estrutura de trabalhos acadêmicos. Melhorando com isso a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Quais são os meus objetivos específicos? Quais são os passos necessários para que eu alcance o meu objetivo geral? Lembrando, objetivo específico, estamos falando de várias iniciativas para um objetivo geral. E esses objetivos específicos são etapas sendo feitas
aos poucos. Ou seja, eu preciso, no meu trabalho, cumprir cada um dos meus objetivos específicos e apresentar tanto o procedimento, quanto o percurso para cumprimento, quanto o resultado que demonstra que eu cumpri. Ok? É necessário que o meu trabalho cumpra todos os meus objetivos específicos. Ah, Daniel, você não citou justificativa. Onde que a justificativa do seu trabalho pode aparecer? Próximo ao problema, justificando qual é a motivação para o desenvolvimento do seu trabalho. Então, posso ter uma etapa de motivação aqui? Posso ter uma etapa de motivação. Então, justificativa. Motivação. Conseguem perceber que existem diversas divisões que vão variar de um professor para outro, de uma instituição para outra. Mas, no final das contas, o que nós estamos tentando fazer na introdução é filtrar, é reduzir o tamanho do trabalho, é delimitar o tamanho do trabalho, dar limite a ele. Então, afunilar, buscando delimitar, dar limites. Ok? Então, a sua parte inicial do trabalho é fundamental para que você dê limites ao seu trabalho. Afinal de contas, ele tem um tempo para ser concluído. Seguindo, hipótese. Eu posso ter hipótese no meu trabalho? Qual é a hipótese que eu vou assumir? Qual é a frase que você assume como verdadeira para o seu trabalho? Se você assume essa hipótese, você vai desenvolver no decorrer do seu trabalho e vai chegar ao final e vai uma de três alternativas. Confirmar a hipótese. Então vamos lá, ó. Uma hipótese ela pode ser confirmada, ela pode ser refutada, negada, ou ela pode ser parcialmente confirmada, parcialmente refutada. Reparem, não há problema algum os seus resultados refutarem a sua hipótese. É uma contribuição de que não é possível combinar aqueles elementos para chegar àquele resultado. Isso faz com que outras pessoas não precisem realizar o mesmo trabalho com os mesmos procedimentos que você seguiu. Ok? Então, entendam. Hipótese, eu posso confirmar a minha hipótese, ou eu posso, na busca por confirmar a hipótese, porque, afinal de contas, todos os trabalhos requerem uma busca por confirmar a hipótese, confirmar parcialmente ou negá-la, refutá-la. Perfeito? Conseguiram compreender? Objetivo geral, eu preciso cumprir. Objetivos específicos, como eu vou passo a passo até eu conseguir cumprir o meu objetivo geral. Depois, escolhas metodológicas. Muita gente chama essa seção de metodologia. Ou coloca isso direto no texto, um parágrafo, 2, 3 parágrafos. Ou coloca como um capítulo à parte, podendo, inclusive, mudar isso de ordem. Tirar aqui da etapa inicial, da parte inicial, e colocar lá perto do projeto, ou dentro da etapa de projeto. Não há problema algum colocar lá na etapa de projeto. O que há problema é você não definir claramente quais foram as escolhas metodológicas para o seu trabalho. Repare, nós podemos fazer escolhas metodológicas antes de iniciar o trabalho, nós podemos fazer as escolhas metodológicas durante o processo do trabalho e nós podemos relatar as escolhas após a realização do trabalho.
Qual é a diferença desses três aspectos? O verbo, a conjugação do verbo que você vai utilizar e a fluidez do desenvolvimento do seu trabalho. O que é recomendável? É que exista um alinhamento entre professor e aluno de escolhas metodológicas já no primeiro mês do trabalho. Já nas primeiras semanas ou nos primeiros meses. Afinal de contas, um aluno que vai ler textos para elaborar um referencial teórico, por exemplo, ele vai ler textos mais adequados se ele já souber método de busca. Filtro. Não apenas filtro na ferramenta que ele vai utilizar, mas filtro de que tipo de texto ele vai ler, que tipo de obra ele vai pegar, que tipo de autores, quais são os autores interessantes. Portanto, trata-se mais uma vez de afunilar e dar limite. Qual foi a sua escolha metodológica para o referencial teórico? Qual é a sua pergunta de pesquisa? Como que você elaborou ela? Você utilizou uma metodologia? Nós vamos ter um vídeo aqui falando exatamente sobre perguntas de pesquisa. Que método você vai utilizar para definir a sua pergunta e como você vai utilizar a sua pergunta para direcionar todo o desenvolvimento do seu trabalho. Eu posso ter uma estrutura onde pergunta de pesquisa não está dentro de metodologia, mas está aqui fora. Em algum momento, tá? Não precisa estar exatamente aqui. Pode estar aqui em cima. Essa ordem muda um pouco. Alguns novos termos, como eu estou mostrando aqui, alguns outros termos podem ser utilizados. No entanto, vejam, é preciso entender que você está limitando, delimitando o seu trabalho o tempo todo. Durante a parte inicial, durante a introdução, você está delimitando o seu trabalho todo. Escolha metodológica. Como você faz a sua pesquisa para identificar trabalho relacionado? Estabeleça aqui. Escolha metodológica. Vou fazer uma busca no Google Acadêmico. Quais são os termos que você vai procurar? Qual é o intervalo de datas que você vai procurar? E aí a gente pode desenvolver, discutir isso. Qual a expressão regular? Quais outras bases? Quais critérios você vai utilizar para incluir ou para excluir um texto? Percebem? Quanto mais você entender o seu trabalho, melhor vai ser você, enquanto aluno, o desenvolvimento, você, enquanto orientador, o acompanhamento e a supervisão. A fase de projeto, ela requer diversas escolhas metodológicas, diversas. Dentre elas, por exemplo, qual vai ser o levantamento de dados? Vai ser feito um levantamento de dados através de questionário? Coloque essa informação aqui. Vai ser feito um levantamento de dados através de entrevistas gravadas, transcrição de áudio, utilização de microscópio. Como que você vai levantar esses dados? Como é que você vai obter esses dados para você analisar? Como que você vai analisar os dados obtidos? Você vai utilizar gráfico para expor e vai discutir os gráficos? Ou você vai usar a tabela? Vai analisar discurso, a opinião das pessoas? Que técnica que você vai utilizar para analisar a opinião? Que técnica que você vai utilizar para analisar a reação de componentes, de materiais? Percebe? Isso tudo precisa estar definido o quanto antes no seu trabalho, pois isso é fundamental para que você não desdobre o seu trabalho fora do afunilamento. Qual é o problema? Se você não estabelece o afunilamento adequado, podendo, claro, fazer correções, você vai criar calos nesse afunilamento, que é desvio. Na hora que eu estou lá fazendo o meu experimento, eu ainda não sei o método que eu vou testar, e o que eu faço é abrir o meu afunilamento.
Aí eu pego um novo método aqui, comparo com o método que eu já estava usando aqui dentro, isso dá um erro, e aí eu tenho que descartar esse método externo. Percebe? Isso aqui vai ter que ser descartado. Ou seja, gerou uma perda de tempo. E essa perda de tempo é em função de você não estar com as escolhas dos métodos e procedimentos e o percurso muito bem definido. O percurso vai ser estabelecido olhando para a sua introdução toda. É possível aplicar esse método para atingir esse objetivo? Sim ou não? É possível comparar dois métodos? Quais são os dois possíveis métodos? Tem o equipamento disponível para testar? Tem a possibilidade de fazer a análise que eu gostaria, que a minha pesquisa requer que eu faça? Toda a questão financeira, toda a questão de pessoal, toda a questão de autorizações dos órgãos competentes precisa ser levada em consideração. Afinal de contas, você não quer, em determinado momento do seu trabalho, perder um mês, ou 2 meses, ou alguns dias, porque você não estabeleceu diretamente quais são os métodos. Ok? Então vamos lá. A fase de projeto, nós vamos ter vídeos detalhando etapas dela. Então a gente não vai discutir na totalidade a fase de projeto agora. Agora entendam, toda a fase de escolhas metodológicas precisa estar descrita, seja na parte inicial, introdução, no capítulo introdução, ter lá alguns parágrafos, 1, 2, 3 parágrafos descrevendo isso, seja numa seção específica, num capítulo específico. Metodologia. Ok? Reparem que cada recomendação dessas pode ser traduzida em uma frase, de uma linha, de 2 linhas. No entanto, se vocês não tiverem a compreensão de que o início da introdução é uma introdução geral, depois eu estabeleço um problema, uma solução proposta para aquele problema, o objetivo geral, os objetivos específicos, as escolhas metodológicas, até que eu possa, de fato, chegar à minha experiência aqui embaixo. Se você não entender que isso é afunilamento do seu trabalho, é delimitação do seu trabalho, você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho sem diversos percalços, diversos atrasos, diversos problemas. Ok? Bom, nesse vídeo eu busquei dar algumas dicas para vocês a respeito da tão conhecida introdução dos trabalhos. Muita gente se confunde e finalmente parece que eu consegui entender qual é um dos motivos da confusão. A minha recomendação, a minha sugestão é que vocês coloquem tanto parte inicial, em caixa alta e com uma cor diferente, tipo um post-it no seu arquivo, marca lá em amarelo, para que fique fácil você identificar, quanto as etapas necessárias para a parte inicial também sejam colocadas em caixa alta, em letra maiúscula em amarelo. Pode usar uma outra cor, pode usar tabulação, entendeu? Deixar a parte inicial alinhada à esquerda no texto, as outras todas como parágrafo. Você identifica aí qual é a melhor forma para você. No entanto, faça demarcação desses assuntos, dessas etapas no seu texto. Sente para conversar com o seu supervisor, sente para conversar com o seu aluno, para alinhar, para que os dois entendam e falem a mesma língua sobre cada uma das etapas e qual é a necessidade de desdobramento, de explicação de cada uma das etapas. Alinhe a expectativa. Eu espero que o seu problema tenha um parágrafo. Eu espero que o seu objetivo geral tenha uma frase. Alinhe. Afinal de contas, se os dois entendem e se discutem pontualmente os aspectos, fica mais fácil o trabalho ter menos atraso. A partir do momento que vocês colocaram as marcas,
em letra maiúscula, comecem a preencher. Não tem ordem, preencham na ordem que vocês preferirem. Agora, ao ter as marcas, você percebe muito claramente que se tem lá problema e solução proposta sem nada de texto aqui dentro, faltou estabelecer o problema do meu trabalho. Não há problema algum, não há nenhum empecilho de você voltar na introdução e atualizar, ajustar, melhorar o texto. Ok? Fazer os ajustes que sejam necessários de retirar um método, incluir um método, isso é completamente possível no texto, desde que você entenda claramente a estrutura de afunilamento que é necessário e entenda qual é a etapa do seu texto que está mal escrita, o que precisa ser alterado. Com base em que precisa ser alterado. Ok? Bom, eu sou o Daniel e nesse vídeo a gente discutiu a parte inicial, mais conhecida como introdução, que pode ser tanto um capítulo quanto alguns capítulos, quanto diversas seções de um trabalho. Dei aqui uma dica simples, que é colocar em letra maiúscula com uma cor diferente, marcada, fácil de ver no texto. Tentei apresentar para vocês aqui, de um modo geral, quais são os subitens que aparecem na introdução e que se espera na introdução, seja como frases, parágrafos, eventualmente meia página, uma página ou até mais do que isso, com o objetivo de ajudar tanto os alunos quanto os supervisores, orientadores, professores, para que juntos a gente consiga melhorar a qualidade dos trabalhos e melhorar a questão de cumprimento dos prazos e acompanhamento das necessidades que nós somos submetidos o tempo todo. Mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Se você gostou desse conteúdo, considere curtir, compartilhe esse vídeo com seus colegas, conversa sobre ele com seus amigos, troca ideia e vamos juntos contribuir para a melhoria dos trabalhos acadêmicos. Um grande abraço mais uma vez a cada um de vocês. Muito obrigado por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.